Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula nós vamos instalar o banco de dados Firebird. Bom, esse banco de dados é um banco de dados gratuito. Nós podemos utilizar para pequenas e médias aplicações. Ele também pode trabalhar como cliente-servidor ou somente localmente, ou somente, né, em uma máquina local, tá bom? Bom, para a gente instalar, eu já estou aqui no site do Firebuild. Ele é totalmente gratuito, então basta a gente acessar aqui o site firebuildsql.org, vir aqui em Downloads e nós vamos pegar aqui a versão, a Firebuild 3.0. Aqui nós vamos escolher qual que vai ser o Windows, no caso o sistema operacional que a gente vai instalar. Vou escolher aqui o Windows 64 e vamos pegar aqui a versão. Vou deixar aqui na minha pasta de download mesmo. Ok, vamos dar Start aqui. Vamos instalar ele em inglês. Nesta instalação é bem simples. Só ir dando Nest aqui, a gente não precisa alterar nenhuma tipo de configuração aqui. Vamos pôr a senha aqui do sysdba, que é a senha padrão aqui do nosso banco de dados, né, no caso. Vou pôr Nest install. E já vou deixar aqui para iniciar o serviço do Firebuild. Sabe por quê? O serviço tem que estar ativo para a gente conseguir trabalhar com o banco de dados. Se esse serviço não estiver ativo, nós não conseguimos aqui fazer as manipulações, o CRUD, né, do banco de dados. Então, vou dar Finish aqui e ele já vai iniciar o serviço. Para confirmar que a gente iniciou o serviço, eu vou vir aqui e vou abrir aqui o Windows Explorer. Vou vir aqui com o botão direito no meu computador e vir Manage. A gente vai verificar se o serviço subiu normalmente aqui. Então vou vir aqui em Serviços. Vamos ver aqui o Firebuild. Aqui, Firebuild, ela está executando, né? Firebuild Server. Ele está executando, então quer dizer que o nosso sistema aqui, né? O serviço já está funcionando para a gente já abrir o nosso sistema e fazer lá as configurações, tá? Então vou fechar aqui. Não preciso mais disso aqui. Bom, outra coisa que nós precisamos instalar, vou vir aqui no .NET Provider, tá? Nós vamos instalar o .NET Provider, tá? E aqui ele está falando que consegue já instalar pelo Nuxt Package, tá? Lá dentro do Visual Studio mesmo a gente já consegue, por esse comando aqui, né, já instalar o Firebuild na nossa aplicação, que é esse comando aqui que a gente precisa, né? A gente precisa dos dados para fazer a execução lá. Start, a gente consegue fazer através lá do Visual Studio e já buscar essas bibliotecas aqui para a gente trabalhar com o banco de dados. No caso aqui ele está dando uma outra opção aqui, adicionar o downloads aqui. A gente pode pegar já também o provedor aqui direto, tá? E instalar. Por que é bom a gente já pegar esse provedor? No caso, também se nós vamos distribuir o nosso aplicativo, a gente precisa instalar também na máquina do cliente, né, essas informações aqui, né? Como nós não estamos utilizando nenhum recurso do .NET Framework mesmo, a gente está pegando um recurso externo, então a gente precisa fazer essa instalação. Então eu vou pegar aqui também, já dar o download aqui dele, tá?
E nós vamos fazer os dois passos, tá? A gente vai fazer instalando aqui o controle, tá? Porque é uma DLL que a gente tem que salvar do nosso projeto, e depois essa DLL já vai junto, né, com o nosso aplicativo. Mas vamos fazer isso. Vamos fazer primeiro pelo próprio Visual Studio, nós utilizando aqui, vim aqui no .NET Provider, voltando aqui, a gente utiliza esse comando aqui para fazer a instalação. Então vamos abrir o Visual Studio para a gente já fazer esses comandos aqui. Bom, aqui no Visual Studio eu vou criar um novo projeto, eu vou vir aqui New, vai ser do tipo Windows Form App do Visual Basic, ok, vou dar Nest aqui, vou pôr CRUD Farm Build. Vou pôr aqui na minha pasta de projetos YouTube e Create. Pronto, estamos aqui com os nossos controles. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer então é fazer aquela instalação lá do Nuxt Package, né? Então vamos vir aqui em Tools, Nuxt Package Manager, e nós pegamos aqui a opção do console, que aquela linha de comando é a opção do console. Eu vou voltar lá no website, vou copiar aqui essa linha, copio essa linha de instalação, aí voltamos aqui do Visual Studio, vamos colar aqui aquele comando e dar Enter. Pronto, ele já vai fazer a instalação aqui do que a gente precisa, né? Então, a gente vindo aqui no Solution Explorer, vim aqui as referências, tá aqui a Firebuild Data, Firebuild SQL, .data, .firebuild Client. Então é isso que a gente precisa para fazer a manipulação aqui do banco de dados. Agora, antes da gente começar a desenvolver, nós precisamos criar o nosso banco de dados, ou criar uma tabela para a gente conseguir fazer o CRUD. E para isso eu vou baixar uma outra ferramenta aqui que chama IB Expert, para a gente poder criar o banco de dados. Então eu vou voltar aqui, vou pôr assim IB Expert no próprio site deles. Então, para a gente conseguir aqui criar o banco de dados, nós precisamos baixar uma ferramenta que é a IB Expert Personal Edition. A Personal Edition é a versão free. Então, o site que a gente tem que acessar aqui é o ibexpert.net. Tá? Ele já vai cair nessa página aqui. A gente vem aqui na central de download, nós vamos precisar fazer um cadastro para a gente conseguir dar o download da ferramenta. Então eu vou dar registrar aqui, vou preencher o cadastro. Vamos ver o que ele pede aqui, porque ele não está informando quais são os campos aqui que são obrigatórios, ele não está sendo informado. Mas vou colocar aqui que é Brasil. Vamos ver o que ele vai aparecer ao tentar registrar. Bom, pelas informações que eu já informei, ele já mandou para verificar o meu e-mail. Então vou abrir aqui o meu e-mail. Bom, pessoal, voltando aqui, depois da gente fazer o cadastro aqui no IB Express, às vezes o e-mail não vem, dá algum problema no e-mail. Por exemplo, eu fiquei esperando mais de 1 hora para o e-mail vir do cadastro, não veio. O que eu fiz? Eu voltei lá na central, vim em login e pus que eu esqueci o meu password. Aí eu pus o e-mail que eu fui cadastrado, automaticamente já mandou para o meu e-mail. Então ele mandou esse e-mail aqui para mim, tá? E aí
eles mandam um e-mail com a senha normal, é só a gente entrar, fazer o login, né? Depois que fazer o login, vai cair nessa página aqui. Aí é só a gente pegar aqui o personal, né? Dar aqui que aceita os termos, né? E dar o download aqui do personal. Salvar o arquivo. Deixa eu pôr aqui na minha pasta de downloads. Ok, eu vou vir aqui, tá dando download. Pronto, vou abrir aqui, já executar ele. Aí aqui no caso, é só ir dando nest mesmo aqui, tá? Não tem opções aqui pra gente mudar, tá? E já vou carregar ele aqui. Bom, o que ele está pedindo aqui pra gente? Ele está pedindo o nosso username lá, né? Que é o username que a gente criou lá no site, né? Que é o fecine@gmail, que é o meu e-mail, né? A senha que foi me passada. Deixa eu pegar a senha aqui. Um, cinco, cinco, pronto, aí ele está informando aqui que ele vai mandar um outro e-mail para mim com o código de ativação. Então vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui nos e-mails, ver se não veio para o spam. Não, não tem nada no spam. Get code. Deu um lock code, ó, send seu e-mail. Porque a gente precisa pegar aqui o e-mail, precisa receber o e-mail para desbloquear o aplicativo. Além da gente se registrar, depois a gente tem que pegar esse outro código que ele vai ser enviado por e-mail e vamos ver se vai chegar, porque já pedi 2 vezes aqui. Aqui ele veio nos spams, tá? Vamos ver aqui. Aqui um look code. Deixa eu pegar aqui. Vamos voltar aqui no programa. Ok. Tá abrindo aqui o programa. Bom, agora que nós já instalamos aqui o aplicativo eBest Personal Edition, né? Vamos criar o nosso primeiro banco de dados e fazer o CRUD aqui. Então vou vir aqui criar um novo banco de dados, né? Eu vou selecionar do tipo local. Vou vir aqui, vou selecionar onde que eu quero salvar. Vou deixar dentro da minha pasta aqui, banco de dados mesmo. Eu vou colocar como cadastro, já tem o outro. Eu vou pôr novo da Open. Então ele vai ser do tipo FireBuild. Ele fica na extensão FDB. Ok? Tem que colocar o usuário lá do sysdba que a gente criou quando nós instalamos o FireBuild na máquina, né? Então usa sysdba, a senha que foi colocada. Vou clicar aqui em OK. E aqui ele vai me trazer para a tela já para eu registrar o banco de dados. No caso, eu tenho que selecionar qual que é a versão. Nós baixamos aqui a versão 3.0. Então vou marcar aqui 3.0. Lembra que na instalação a gente precisa selecionar lá a opção GDS32.dll. Por quê? Nós instalamos aqui o banco de dados de 64 bits, só que esse programa é 32 bits, então ele precisa dessa DLL. Então a gente tem que
pedir para o Firebuild gerar essa DLL quando nós instalarmos o Firebuild, tá? Inclusive, eu vou deixar uma seta indicando a opção para ser selecionada, porque quando eu fiz a instalação aqui e gravei, eu não selecionei essa opção e a gente precisa mesmo desse GDS32, senão a gente não consegue registrar o banco de dados aqui no IBExpert. Okay, então eu vou registrar aqui, ele vai dar normal aqui, olha lá, passou normal, registrou. Agora eu vou conectar aqui no meu banco de dados, vou vir aqui, conectei. Pronto. Qual que é o próximo passo então agora? É nós criarmos a nossa tabela aqui. Então eu vou vir aqui em Tables, clicar com o botão direito, New Table. Então eu vou já dar o nome aqui da minha nova tabela. Eu vou colocar aqui como CAD cliente. Vou adicionar o primeiro campo aqui, ele vai ser como PK, que vai ser a minha chave primária. Então ele já não pode ser nulo. Ele já vem aqui intergir automaticamente. Então eu vou deixar aqui como ID, né? Vou deixar aqui como ID. E vamos também marcar o auto incremento aqui desse campo, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou pôr aqui Create Generator, tá? E vou vir aqui em Trigger e marcar também. Ok? Então ele vai criar a trigger aqui para a gente também já gerar automaticamente aqui. E vou dar um OK aqui. Então já criamos aqui o primeiro campo. Então eu vou adicionar outro campo aqui. Eu vou adicionar apenas mais 2 campos para a gente ter de exemplo aqui. E depois vai seguir os mesmos passos aqui. Então eu vou pôr o campo nome, que vai ser do tipo varchar. Eu vou pôr ele do tamanho 50, por exemplo. Então eu vou deixar aqui como que pode ser nulo, ok? E vou adicionar outro campo clicando aqui no Add Field. Vou pôr o nome de endereço. Vou colocar como varchar também. E do tamanho 50, ok? Bom, qual que é o próximo passo aqui? A gente salvar a nossa tabela, então compilar ela aqui. Então, deu tudo ok aqui na nossa tabela, ele já vai criar o auto increment automaticamente para a gente. Eu vou dar o commit. Pronto, criou a nossa tabela, então eu já tenho a minha CAD cliente. Então eu vou fechar o modo de design aqui dele e vou vir aqui para a gente incluir manualmente aqui um registro, tá? Então eu vou vir aqui no... Deixa eu abrir minha tabela, clicar com o botão direito aqui. E vou vir aqui em Show Data. Tá? Aqui eu consigo fazer a inclusão dos registros. Então eu vou vir aqui, vou digitar meu nome aqui. Vou vir aqui no segundo registro. E vou pôr só como rua aqui, né, no segundo campo aqui no caso, e vou validar aqui, dar o commit. Sim. Olha lá, então já está funcionando. Então se eu der um insert lá no Visual Studio, ele já vai criar o registro 2 na minha tabela CAD cliente. Bom, então aqui a gente já concluiu a criação do banco de dados. Então eu vou fechar aqui a minha tabela da View. Vou deixar esse programa aberto, se acaso a gente precisar voltar aqui nele para fazer mais alguma configuração, eu já vou estar com o banco de dados aqui aberto, tá? Então vamos lá para o Visual Studio agora, para a gente já fazer o design e fazer as movimentações básicas do banco de dados, que é chamado CRUD, tá ok? Então vamos lá. Beleza, então estou aqui no Visual Studio, que nós vamos precisar, então vai ser 3 caixas de texto. Eu vou pôr os botões lá também para a gente fazer os comandos e um list e um data grid view para a gente carregar essas informações também. Então vamos lá, vai ser 3 test box, então vou trazer para cá. Vai ser 3 labels, né? 3 labels, ok.
Vou deixar o F4 aqui já. Só diminuir o tamanho aqui. Vou pôr ID. Nome. Endereço. Para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então eu vou pôr poucos campos. Vamos por poucos campos, só fazer assim. Então vai ser um botão para incluir, editar, consultar, deletar e listar. Tá? São 5 comandos então aqui. Eu só vou mudar os nomes das caixas de texto porque nós vamos utilizar na programação, né? As caixas de texto para a gente poder fazer os inserts, né? txt ID, txt nome, txt endereço. Ok. Então vou colocar aqui o botão novo. Eu não vou mudar o nome de botão para a gente ir mais rápido, eu só vou pôr aqui novo. Vou pôr o editar. Consultar. Deletar. E o botão listar. Vamos pôr o nosso Data Grid View. Vou vir aqui em Datas. Datas, Data Grid View. Vou mudar o nome aqui do Grid View também, só para ficar mais fácil lá na programação. DGV Dados. Pronto. Vamos salvar aqui. Bom, então nós já temos aqui. Na nossa Solution Explorer, nós já colocamos a referência aqui, a gente já instalou por via NuGet lá. O Firebird SQL.data Firebuild Client. Agora é só a gente começar a programar aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou também pôr o formulário para executar aqui no centro, para ficar mais fácil aqui. Show in task, start position, center. Pronto. Vamos vir aqui para o código. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é import Firebuild SQL.data.Firebuild Client, que é para a gente utilizar aqui as classes do Firebuild, para a gente poder fazer a conexão com o banco, fazer a nossa movimentação. Agora nós vamos criar as variáveis como a gente criou lá do SQL Server, do MySQL, são as variáveis de conexão, de comando, do Data Adapter, Data Reader e assim por diante. Então vamos lá. Private conexão as Firebuild connection. Ok? Então a gente criou aqui a FB connection, aí private. Qual que é o próximo comando? FB command private DA vai ser FB data adapter private DR as FB data reader, né? Bom, então estamos aqui com todas as variáveis aqui para a gente fazer a nossa conexão e movimentar o banco. Então já criamos aqui. Bom, para ficar mais rápido, para a gente não dar new toda vez, né? Então vamos já dar um new aqui no connection e já vamos criar a nossa conexão. Tá? Então vamos lá. Vamos lá no site que a gente pega as strings de conexão. Então vou abrir aqui o site. Eu já selecionei aqui, né, o connectionstring.com, o banco de dados Firebuild, e a gente tem aqui a conexão padrão dele. Nós vamos utilizar aqui a conexão padrão. Eu vou copiar aqui.
e vou colocar lá no nossa string aqui de conexão, né? Vamos passar aqui a nossa string. Bom, o usuário eu deixei sysdba mesmo. Só que eu não deixei a senha padrão, o master key. Eu coloquei a minha senha. Então vou colocar aqui @mar147, que é a minha senha aqui do local. O banco de dados é novo, né, o nome novo, tá? É localhost, sim, que é na minha máquina, localhost. E o restante aqui eu não vou mudar nada, tá? Eu vou deixar como veio lá da string. Pronto. Criei aqui o primeiro, a conexão. Vamos vir aqui no botão novo. Então eu tenho que abrir a conexão. Primeiro a gente pode criar aqui o comando, né? Então eu vou pôr assim, comando vai ser igual a new command, onde que eu vou passar a minha string, né? Meu comando e a minha connection, tá? Então eu vou passar aqui a string, vai ser insert into cad cliente. Vamos ocultar aqui para ficar maior. Nome, vírgula, endereço, values, arroba nome, vírgula, arroba, endereço e fecha aqui o parênteses. Pronto, comando ponto parameters ponto add if value. Então eu vou adicionar aqui o arroba nome, que vai ser o txtnome.test. Vamos copiar aqui o endereço, que vai ser o txt endereço. Pronto, então a gente já pegou aqui os parâmetros. Aí o que a gente precisa fazer? Abrir o banco de dados, né, a conexão, conexão.open, abrir a conexão e vou executar o comando, né, comando.execute no carry e conexão.close, né, tem sempre fechar a conexão. Pronto. Bom, então vamos passo a passo, já vamos fazer o primeiro teste aqui de inclusão, aí depois nós montamos os outros comandos. Então vamos lá, vou dar o F9 aqui para a gente ir passo a passo, F5. O TXT não precisa informar o ID, né? Então vamos pôr Carlos, Rua do Carlos. Novo. F10. Deu problema aqui para a gente abrir o banco de dados. Pode ser alguma coisa. Ah, tá. Eu tenho que colocar o caminho do banco de dados, né? Não é só novo aqui. Ele está no D2 ponto barra banco de dados barra novo. Carlos, Rua Carlos, novo. Isso, agora abriu, porque eu tinha esquecido realmente o connection. Ah, não passei a connection. Eita, nós, hein? Faltou aqui a vírgula. Conexão, mas como que vai conectar no...
Calma aí, calma aí. Vamos lá. Carlos. Rua Carlos. Novo. Tá dando um erro no endereço. Ah, pus o parâmetro de nome errado. Endereço. Endereço. Eita nós, hein? É hoje. É hoje que o Carlos não quer ser cadastrado mesmo. De novo no endereço. Endereço. Vamos ver como que tá lá no banco de dados, porque endereço, coluna. Vamos ver aqui no programa, vamos ver como que tá. Ah, também tá escrito errado aqui. Endereço. Dá OK. Commit. Aí atualizou. Então estava errado aqui também. O nome do campo estava errado também no banco de dados. Vamos ver. Carlos Rua. Novo. Agora foi. Vamos dar um select lá. Vamos voltar aqui. Vamos dar um select aqui. Show data. Olha lá, apareceu Carlos e Rua que foi informado. Bom, então incluiu. Qual que era o problema aqui que a gente estava tendo? O primeiro problema aqui, eu não passei o caminho do físico aqui do banco de dados. Então passei o caminho físico. Depois, lá no próprio banco de dados, o campo estava com o nome errado, estava faltando a letra E. Então arrumei a letra E aqui, endereço, arroba endereço e arroba endereço. Aí eu passei o endereço, deu OK. Então o comando funcionou. Bom, o update. Vamos então fazer o update agora aqui, que é o editar, que vai ser a mesma coisa aqui, né? Só mudando aqui o nosso comando. Então vai ser update cad cliente set nome vai ser igual arroba nome vírgula endereço, aí vai ser igual arroba endereço where id igual arroba id. Aí o que eu tenho que fazer? Passar o parâmetro aqui também do id. Ctrl V, id, que eu vou pegar lá do txt id. Pronto, então eu tenho o código lá 1 e 2, então eu vou pôr o 1 e vamos alterar o código 1. Vamos pôr novos nomes lá. Então vou pôr o 1, vou pôr assim, Márcio alterado, Rua alterado. Vou dar editar. Pronto, então não deu erro, vamos abrir aqui. Vamos dar o nosso show date aqui. Márcio alterado, Rua alterado. Ok, o editar já funcionou. Bom, vamos continuar aqui no embalo. Vamos pegar de novo esses códigos aqui e fazer o deletar, que também vai ser os mesmos comandos, só que eu vou só ter o parâmetro do ID, que eu tenho que informar qual que é o que eu quero deletar. Então eu só vou apagar até aqui, que vai ser delete cad cliente, where o ID é igual ao que eu passar lá na caixa de texto. Então vamos executar o deletar. Vou deletar um, só preciso informar ele aqui e deletar.
Deixa eu ver o que deu aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Ok, encontrei o erro aqui. Ele é um pouco diferente do SQL Server. Aqui a gente tem que informar o from no delete. Ok, eu vou dar um start de novo. Vamos pôr o 1 e deletar. Pronto, vamos lá dar agora de novo aqui. Eu vou executar. Olha lá, sumiu o registro 1. Então funcionou o delete. Bom, qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo nós vamos fazer a lista. E para a gente fazer a lista, eu vou criar um dataset aqui. GDS new dataset. Eu vou DA vai ser igual a new data adapter. Nós temos 4 sobrecarga aqui deles, né? Então eu vou passar a de comando e da connection, tá? Então vai ser select asterisco from cad cliente e vou passar a minha conexão, ok? da.fill o meu DS. Aí é só eu exibir o meu dataset lá no DataGrid. dgv dados.source data source vai ser igual a ds.table, a minha tabela 0 lá que trouxe na consulta. Vamos dar o start e vamos dar o listar lá, vamos ver. Listar. Pronto, ele trouxe. Agora o último vai ser a consulta, né? Que a gente vai pôr um código aqui, por exemplo, o código 2 e carregar o código 2 aqui através do data reader, né? Ok? Então vamos lá. Vou pegar o consulta aqui. Ele vai ser mais ou menos igual a esses aqui, tem que eu vou ter o parâmetro, né? Só não vou ter esses parâmetros aqui. Eu vou fazer o select. Vou deixar até o where aqui, que é o ID, né? Select asterisco from cad cliente where ID é igual ao ID. Aí, em vez de eu executar aqui com no quero, eu vou pôr o data reader aqui, né? Vai ser igual a execute reader. Aí, antes de fechar, eu tenho que exibir os dados lá na caixa de texto, né? Então, while dr.read txt_nome.teste vai ser igual a dr nome txt endereço.teste vai ser igual a dr endereço, entre aspas. Vamos lá, vamos pesquisar o 2, que eu só tenho o cadastro 2 ativo, né? 2, consultar, aí trouxe Carlos e rua. Fechou. Então é isso. Concluímos aqui então o CRUD utilizando o banco de dados FireBuild localmente, tá? E com isso a gente já conclui essa videoaula, ok? E espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, dá um joinha aí, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo.